Salve Maria! Hoje é dia 12 de julho, 15º domingo do tempo comum. Eu sou o padre Jean Paulo Ruse, pároco da Paróquia Todos os Santos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos às minhas redes sociais. No sermão de hoje, à luz da parábola do semeador, sobre a qual vocês provavelmente já meditaram muitas vezes, e que também tem seu conteúdo explicado por Jesus mesmo no Evangelho que a Igreja nos oferece neste domingo, eu gostaria de propor uma questão que deverá ser seguida de um exame de consciência. Por que, às vezes, nosso apostolado não dá frutos? Por que tentamos trazer nossa família, nossos amigos para a igreja e eles nem dão bola para a gente? Por que tentamos há anos deixar algum pecado, mudar algum comportamento, controlar o temperamento, que está tanto na moda esses dias falar de temperamento, e não conseguimos? Mas antes de começarmos, já deixa o joinha, comenta o que vocês estão achando do meu apostolado, se está te ajudando, como eu posso servir vocês melhor. Compartilhem também este sermão nas redes sociais de vocês, assinem meu podcast Contramundo, se inscrevam no meu canal no YouTube, curtam a página da Paróquia Todos os Santos no Facebook e no Instagram. Eu quero agradecer também todo mundo que participou da nossa quermesse online. Quem comprou os lanches, espero que vocês tenham gostado, que tenham se divertido. Obrigado também ao Jai e aos seus músicos e à equipe de festas da minha paróquia. Vocês foram maravilhosos como sempre. Por último, se vocês puderem, façam uma doação para a nossa paróquia. Está saindo realmente muito caro toda a compra de equipamentos e readequação que estamos fazendo nessa reabertura das nossas capelas. Deus te abençoe muito e salve Maria! Muito bem, filhinhos, vamos então agora ao que realmente interessa. Na primeira leitura, Deus, através de Isaías, diz que sua palavra não sai de sua boca e volta vazia, mas antes ela produz todo o fruto que ele pretendia ao enviá-la. Aqui é preciso fazer um esclarecimento importante. Quando a gente lê o termo palavra que sai da boca de Deus, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, aposto com vocês, é que palavra são as Sagradas Escrituras. E bem, não que não seja isso, mas aqui palavra precisa ser entendida de uma maneira mais ampla. Vocês lembram que Deus criou tudo que existe com sua palavra? Vocês lembram também que Jesus é a palavra, o Verbo encarnado? Então, nesse contexto, a palavra é o próprio Deus, a graça de Deus. Na teologia, tem uma disciplina que se chama Teologia da Graça. Nela, a gente aprende que existe a graça incriada e a graça criada. A graça incriada é o próprio Deus, e a graça criada são os auxílios que Deus nos dá para vivermos em comunhão com Ele. Por exemplo, a graça santificante, a graça sacramental, a graça de Estado, a graça atual, etc, etc, etc. Não vamos nos deter aqui agora num tratado de teologia da graça, que é um dos mais complicados na teologia. Mas nesse tratado a gente aprende também que essa distinção entre graça incriada e graça criada, ela é apenas intelectual, ou seja, a gente é que separa as coisas para tentar entender melhor quem é Deus. Afinal, esse é o propósito da teologia, né? Mas a realidade é que a graça é Deus. Então, quando eu sou batizado, eu recebo a graça santificante e recebo Deus. Quando eu sou perdoado na confissão, me é restituída a graça santificante, ou seja, a presença de Deus. Quando Deus me dá a graça de Estado para eu cumprir a minha missão de padre, é Deus que habita em mim que me conduz. Quando vocês, que são casados, santificam seus lares, educam seus filhos, também
é por essa condução maravilhosa de Deus que habita em vocês, entenderam? Então, a palavra, a graça, ela é sempre eficaz. Agora, se isso é verdade, por que é então que Jesus mesmo diz na parábola do semeador que na maior parte das vezes, já que ele fala de 4 tipos de terrenos e só em um deles a palavra germina, resiste e dá frutos, que a graça, que a palavra muitas vezes não dá os frutos ou aparentemente não dá os frutos na minha vida? Não é? É como eu falei lá no comecinho. Por que, às vezes, a nossa pastoral, a nossa comunidade, o nosso movimento não vai para frente? Porque tentamos fazer com que a nossa família venha para a igreja, os nossos amigos, e nada. Porque tentamos há anos deixar o pecado, porque tentamos controlar nosso mau gênio e não conseguimos. Por que é que a gente patina tanto na vida espiritual? Jesus mesmo nos dá essa resposta. Porque depende do terreno onde essa semente é lançada. Porque depende de como os nossos corações recebem a palavra. Porque depende se nos abrimos ou não à graça de Deus. Daí é que vem o exame de consciência que eu gostaria de propor. Jesus fala de 4 terrenos, ou seja, de 4 posturas que podemos assumir diante do projeto que Deus tem para as nossas vidas. A primeira postura, a primeira atitude, que eu acho que não é o caso de ninguém que está aqui me assistindo, me ouvindo, né? É aquela de indiferença a Deus, às coisas de Deus, ou até mesmo de ranço e rancor pela igreja. Vocês sabem, são aquelas pessoas que acham que a religião é bobagem, que é superstição, que a igreja é o ópio do povo, que padre é tudo safado, enfim. Tenho certeza que vocês conhecem gente assim. E Jesus é muito claro quando diz que estas pessoas estão sob uma enorme influência do diabo em suas vidas. Mas como eu disse, eu não acredito que esse seja o caso de vocês, afinal, vocês estão aqui me assistindo ao invés de fazer qualquer outra coisa na internet. Então, é muito provável que vocês e eu sejamos o segundo ou terceiro tipo de terreno, pedregoso ou cheio de espinhos, ou seja, aqueles que se empolgam com as coisas de Deus, que começam bem na vida espiritual, que fazemos propósitos maravilhosos de conversão, mas como somos inconstantes, logo desanimamos. Ou somos aqueles que queremos realmente mudar de vida e queremos ser coerentes, mas os ambientes em que nós estamos inseridos, as amizades, a namorada, o namorado, a falta de apoio da família, fazem a gente logo desistir. E é por isso, porque temos essas atitudes muitas vezes diante do que a gente sabe, porque a gente sabe, você sabe, né, o que Deus quer pra gente, é que a graça não produz os frutos na nossa vida. Porque se estamos no pecado, nós aprendemos isso na catequese, perdemos a graça santificante. E muito mais do que os nossos esforços, muito mais do que os nossos projetos muito bem feitos, que a nossa expertise, é Deus quem realiza a obra em nossas vidas. Então, na medida que eu me abro à graça, na medida que eu faço a vontade de Deus, que eu procuro ser coerente, que eu vivo seriamente a minha vida de oração, que eu procuro regularmente a confissão, que a minha vida dá frutos de 100, de 60, de 30. Ou seja, quanto mais eu tiver uma vida interior sólida, quanto mais eu lutar contra o pecado, mais a minha vida dará frutos de santidade e de conversão. Então, filhinhos, que nossos corações sejam esse terreno fértil para a graça, para experimentarmos essa glória de que nos fala São Paulo na segunda leitura, essa felicidade que a santidade produz, esse gozo que a intimidade com Deus produz na alma. Tenham uma semana muito abençoada, Deus os abençoe e salve Maria.